Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida Plena aqui pela Constante TV. É uma alegria tê-los conosco em mais um programa voltado para você, um cuidado de dicas de saúde, e hoje é um programa especial. Hoje nós temos uma convidada especial com uma história que eu tenho certeza que vai te edificar bastante. E você que está chegando agora com a gente, faça uma inscrição no nosso canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações e esteja conosco nessa entrevista maravilhosa que com certeza vai te abençoar. Hoje com a gente está aqui a Valéria Menezes. Ela não está em Manaus, está em Brasília, né, Valéria? Seja muito Isso, em bem-vinda. Brasília. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Valéria. Olha, em primeiro lugar, obrigada por ter Obrigada. aceito o nosso convite. E que perseverança, né? A gente está aqui, glória a Deus. E como você sempre fala, É verdade. no tempo de Deus, né? Fique à vontade, Valéria, Isso, para no se tempo de apresentar. Deus tudo dá certo. Fique à vontade para se apresentar. Então, eu moro em Brasília, recebi com muita felicidade e gratidão a Deus, né, essa oportunidade da gente bater um papo, conversar um pouco sobre a nossa jornada de vida e também um pouco sobre inclusão, sobre neurodivergência, sobre o chamado da igreja nessa área. Sou filha de Manaus, nasci em Manaus, minha família toda é de Manaus, então é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Pois é, e olha, meu ato falho aqui, esqueci de falar do tema. Valéria, vamos falar do tema. Meu Deus, cadê o tema? Inclusão, famílias atípicas, um chamado para a igreja. Olha que interessante. É empolgação, viu? Desculpa aí. Mas vamos lá. Sem problema. Valéria, vamos falar um pouco da Valéria. Você falou que você é aqui de Manaus. Conta pra gente um pouquinho. Isso, eu sou de Manaus, minha família toda é de Manaus. Sou filha da Igreja Batista Constantinópolis, né? Cresci na Igreja Batista Constantinópolis, foi onde eu me converti, ainda na época do pastor Miguel Orvati. E meus pais foram da liderança da igreja, Olha que meu pai bênção. Osana Florencio e minha mãe Isa. E minha mãe regia coral na igreja, tocava piano, órgão, então assim, eles eram muito Olha ativos que na igreja. legal. Olha que bênção. E crescemos aí na Igreja Batista Constantinópolis, e eu tenho um amor muito grande pela igreja, por essa igreja em si. E depois meu pai resolveu, junto com a minha mãe, que a gente iria mudar para Brasília, até para ter novas perspectivas de vida, para crescimento, para estudos. E a gente já tinha um outro tio que morava aqui em Brasília, o tio Joel Ferreira, e aí a gente veio, né, seguindo também essa parte da família. E Legal. a minha vida toda a partir daí já tem sido aqui em Brasília. Vocês são quantos? Quantos irmãos? Nós somos em 5, 4 moram aqui, nós 4 moramos aqui em Brasília, e tem um irmão que mora em Manaus. Olha Né? que Então, legal. aqui também a família já temos primos que vieram de Manaus também, que vieram para Brasília e moram aqui atualmente. Então, tem uma parte que seguiu a gente também, assim como nós seguimos aquele outro tio, né? Tem uma parte da família que seguiu e que se estabeleceu aqui. E aí nós estudamos, nós nos formamos aqui. Eu acabei fazendo faculdade de Direito, me formei em Direito aqui em Brasília. E passei em concurso aqui em Brasília para oficial de Justiça Federal. Então, acabei que Você fez uma cada um vida em de nós, Brasília, né, né? fizemos uma vida em Brasília. Nos estabelecemos realmente em Brasília. Que legal. Me conta um pouco, Valéria, da tua vida com Cristo, a tua adolescência, como é que você deu isso? Então, eu quando vim de Manaus para Brasília, inclusive, eu tive um período, porque eu não queria, na verdade, né? Eu e minha irmã, principalmente, né? A gente não queria sair de Manaus de jeito nenhum. A gente amava Manaus. Nós jogávamos handebol pela seleção amazonense. E Olha, então, para a gente, foi um foi uma mudança rompimento abrupta, muito né? grande. Foi. E viemos. Então, nesse primeiro momento, sem ter realmente assim uma comunidade em Cristo ainda estabelecida aqui, e nós éramos muito jovens,
Então foi bem difícil nesse primeiro momento, até que a gente encontrasse a nossa comunidade. A gente visitou várias igrejas e num dado momento eu, inclusive, minha irmã, principalmente, a gente só queria saber do esporte, jogar handball, e aí nós fomos convocados para a seleção brasiliense de handball para representar o Distrito Federal, Brasília fora também. E muitas vezes a Legal. gente viajava e encontrava as meninas da seleção do Amazonas, né? Para jogar, e aí a gente matava a saudade, mas aí já em times diferentes, né? Já em times Aham. opostos. Mas foi um período até que a gente encontrou realmente a comunidade, a igreja em que a gente ficou, e por muitos anos, e aí a gente começou a servir, começou a crescer dentro dessa comunidade também. Então Uhum. foi um processo que, num primeiro momento, houve um rompimento, houve um desagrado, digamos assim, pela própria mudança, pelas dificuldades, mas depois as coisas foram se adequando, né, entrando nos eixos, a gente foi fazendo amizades aqui, foi constituindo uma nova comunidade, tanto na igreja quanto na escola. E a partir daí, nessa parte de adolescência, que era mais ou menos 14, 15 anos, né? E Uhum. a gente foi seguindo, estudando realmente, e até que a gente teve a formação completa e passou em vestibular, e aí continuou até se formar também na A vida faculdade, né? Mas continuando, né? formando, a vida continuando e formando novas amizades, conhecendo um pouco dessa cidade que para a gente era tão diferente de Manaus, ela é muito Com diferente de Manaus. certeza. É bem diferente. E hoje em dia a gente ama, né? A gente fez a nossa vida aqui, e em tudo Deus tem os caminhos. Era esse o destino que tinha reservado para a gente, mas realmente nesse primeiro momento houve uma certa ruptura, né? Mas depois a gente conseguiu, graças a Deus, voltar para os trilhos e formar a nossa vida aqui, todos nós. E foi em Só um Brasília que você irmão, né, que conheceu. continua aí. Isso. E foi em Brasília que você conheceu seu esposo. Isso, aí foi na igreja que a gente Uhum. finalmente encontrou essa igreja. A gente foi em várias igrejas até se adaptar realmente em uma, e a gente acabou que nem ficou na igreja em que esse meu tio que já morava aqui era. A gente se adaptou em outra igreja, era mais o nosso perfil. E eu conheci cantando no coral, de jovens que tinha na igreja, e a gente começou a se olhar e tudo, e começou a namorar, e então nos conhecemos na igreja mesmo. Ai, que legal, que bênção, né? E de lá veio É. o casamento, né, Valéria? E aí Isso, veio o Marcel. isso. Como é que Isso, foi nós, isso tudo, nós esse namoramos, processo? nós namoramos bons 6 anos antes Bons, de casar. É, legal. eu, 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 eu comecei a namorar entre 16 e 17 anos, mais ou menos, e o meu objetivo era me formar, então a gente namorou tudo e realmente houve o casamento. E quando a gente namorou, a gente já tinha, tanto eu quanto ele, é, chegado à conclusão de que a gente não queria ter filhos. Isso nunca foi um objetivo central na minha vida, como algo estabelecido, né? Como muita gente fala, né? Uhum, Assim, uma eu já nasci com prioridade, vontade de ser assim. mãe. Isso, uma prioridade, porque a maioria das mulheres, né, ela almeja, ela sonha desde pequena em ter filhos, né? E eu realmente não era esse meu objetivo de vida. Eu não entendia como sendo a única forma de é, satisfação, de realização pessoal. Ah, eu preciso ser mãe. Uhum, entendi. Então, encontrei no meu marido também a mesma percepção. Ele também. Então, fechou, né? Nós nos encontramos e falei: olha, é Vocês isso. Então, combinavam nós não mesmo, vamos né? ter filhos. Combinávamos mesmo, né? Até Legal. então, combinávamos que era isso que a gente queria. Casamos, e aí, com o decorrer do tempo, minha mãezinha, já falecida Sim. atualmente, fez 2 anos agora, ela queria muito o neto, né? E eu era a filha mulher caçula, e ela queria Ah, muito. Só o meu irmão mais velho tinha filhos, e ela queria muito um outro neto, e ela começou a pedir isso, né? E eu não ela queria, começou não a plantar queria, no teu não, vamos coração esperar isso, mais. né?
ela começou a plantar e considero até que não apenas isso, ela deve ter orado muito Com certeza. para que para que essa semente brotasse em mim também. E de fato, com 5 anos de casado, eu comecei a sentir essa vontade. Num primeiro momento, eu não entendia muito bem se era porque eu queria dar isso à minha mãe, ou se era realmente algo que já estava brotando em mim. O fato é que eu conversei com meu marido e falei para ele, olha, eu queria considerar que a gente pudesse dar esse neto, né, para os meus pais, mas também eu ser mãe, a gente ter um filho. E aí eu lembro bem que ele falou, mas esse não era o combinado, né? O que a gente Haviam tinha planos, né? conversado, não era isso. E eu, até conversando com um dos meus irmãos, eu falei para ele sobre isso, ele falou, realmente, Valéria, digamos que você esteja jogando, você é atleta, você esteja no meio de um jogo, as regras já foram estabelecidas, e no meio do jogo sendo jogado, você quer mudar as regras do jogo? Então, eu entendo que para ele seja difícil. E eu entendi aquilo, eu falei, realmente, eu respeito, e eu nunca teria um filho sem que nós dois Tivessem de estivéssemos de comum acordo. acordo. Uhum. Sim, com certeza. E eu comecei, então, a orar. Eu já tinha passado no concurso, eu tinha me formado, e logo que eu formei, eu já passei no concurso. Então, eu já estava trabalhando e ele realmente não era isso, não era isso. E eu comecei então a orar, a colocar diante de Deus. Até que um dia eu estava no trabalho, eu lembro muito bem disso, ele me ligou e disse: Nós vamos então ter um filho, né? Eu concordo com você. E então aquilo ali já foi um primeiro Um milagre, bálsamo, né? né? Um Assim, bálsamo, né? foi uma resposta, um bálsamo, foi uma resposta de Deus realmente para muito muito concreta, é, que foi daquela oração que eu estava fazendo muito específica. E eu tinha colocado para Deus, que seja feita a sua vontade, eu entendo e vou aceitar caso realmente não seja, para que isso mude. Uhum. E ele me ligou dizendo que queria também, e eu conversei muito com ele, aí é vontade mesmo sua, sim, é vontade minha, eu quero, então vamos ter. E a partir daí nós, não demorou muito, eu engravidei, e a minha gravidez foi a melhor fase da minha vida. Foi, Nós eu temos não uma tive problema foto. nenhum na minha gravidez. Ah, Podemos mostrar a então foto? vamos ver. Vamos lá, Podemos. Matheus. Tava linda. Mulher grávida é a coisa mais linda, né, gente? Eu acho lindo mulher grávida. É lindo, é É um uma estado de graça. plenitude. É um estado de graça, de verdade, é lindo. Não tem É um como, estado não. de graça. E foi um período muito bom da minha vida. Eu não tive um espirro, eu não tive problema nenhum na minha gravidez. Ah, é a melhor gravidez, né? Não posso dizer nem. Eu não posso dizer nem que tive enjoo, porque na verdade eu não tive. Sabe, Foi mesmo, muito e quando a tranquila a gente minha está gravidez. grávida, mesmo que a gente faça tudo isso que você falou, e espirra o tempo todo, tenha vários problemas, quando vem o neném, a gente esquece. Nem lembra. Se tive alguma Esquece. coisa, eu não lembro disso, Não lembro né? mesmo. O próprio parto, né? É incrível. É de Deus, é de Deus. É de Cadê a Deus. nossa foto? Vamos seguir aqui. Então, veio Certo. maternidade. Isso, e aí eu tive o Marcel com parto natural, a termo, foi tudo muito bem. E no dia do parto mesmo em si, ele não abriu os olhinhos, né? Mas para mim, eu era mãe de primeira viagem, era meu primeiro filho, Sim. eu tinha 28 anos. Eu nem me atentei se existia alguma coisa, né? E uma prima minha viu mais ou menos ele de olho aberto e achou estranha a coloração do olho dele, mas naquele momento ela também não comentou nada, né? Até pelo próprio Uhum. momento ali da Os médicos maternidade, e também tudo. não que Até atenderam que na não, hora, ninguém e comentou. assim, quando eu cheguei nesse momento de questionar e perguntar, olha, uma prima minha, porque até num dado momento ela questionou. Uhum. O olho dele é meio azulado. E eu falei, não tem como esse menino ter olho azul, né? Então, Uhum. eu
perguntei ao médico, ao pediatra que estava no dia do parto, e ele me disse que não, é natural, as crianças elas nascem com os olhos um pouco mais claros, mas com o tempo isso é, vai para a coloração natural dele, normal e Uhum. tudo, não tem problema nenhum. Naquela época não foi feito nem o que hoje a gente tem, né, o teste do olhinho, toda Sim, uma preocupação com isso que hoje a gente tem, antigamente não, nessa época não no meu filho tinha. não foi feito, Uhum. não foi feito. Então, o que acontece é que aí a gente saiu, recebeu alta, né, com 24 horas a gente recebeu alta, e ele não conseguia abrir os olhos, André, na Na claridade claridade. comum de uma Fotofobia, casa, né? Uhum. uma fotofobia intensa, e nem flash de máquina. Então, assim, a gente ficava com as cortinas fechadas, a gente não entendia o motivo Tinha um cuidado, mas disso não sabia, tudo, não e entendia o motivo do cuidado, né, que tinha que ter. ainda não sabia, né, que existia Uhum. alguma coisa de Sim. diferente. Até que com 10 dias de nascido, a gente levou para a pediatra que a gente tinha escolhido, particular e tudo, para levar. E deu mais ou menos 10 dias, foi exatamente 10 dias, a gente levou para consulta. E chegando lá, eu falei dessa queixa, né, que realmente eu estava achando estranho. Uhum. E a primeira coisa que ela fez foi olhar os olhos do meu filho. Ela já foi examinando. E eu lembro, eu estava com ele no colo, né, com 10 dias, e ela falou, a primeira coisa que ela falou, depois que ela avaliou tudo, ela falou: Exame. olha, eu vou. Tem alguma coisa muito errada aqui. E aí, quando ela falou isso, foi um choque muito Choque, grande, né? eu imagino. Você, eu, com 10 dias que eu tinha tido ele no colo, você leva o seu filho ao pediatra, a primeira consulta, com uma alegria Expectativa, muito grande. né? Você está feliz, né? Você está levando seu filho ali para o pediatra e você quer ver o peso, quer ver a altura, como é que ele está. E de repente você ouve essa frase e que tinha alguma coisa muito errada. E ela já falou: Valéria. olha, eu já vou indicar você para ir para a clínica, porque eu já Uhum. tenho um amigo que vai esperar você. Então, dali a gente já partiu para começar a investigação. Valéria, a gente vai. Eu não consigo imaginar, não tem como, a gente se colocar no teu lugar. Mas a gente vai continuar contando a história, para quem está nos assistindo, mas a gente vai a um intervalo agora. Eu vou chamar um intervalo. Você que está acompanhando a gente aqui no programa Vida Plena, fique conosco, a gente volta já já. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, se inscrever e curtir o vídeo. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta com mais um programa Vida Plena. A você que continua com a gente. A Constante TV é uma TV missionária, está aqui para levar a palavra de Deus para você, para sua casa, sua família e de você para o mundo, se Deus assim permitir, até onde a gente conseguir chegar. Então, seja missionário conosco, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa um comentário, uma sugestão de vídeo, uma pergunta para a Valéria, ela está aqui. Se você fizer uma pergunta, ela vai te ajudar no que ela puder e esteja conosco. Hoje, nossa entrevista com a Valéria Menezes, ela tem uma história para contar e eu tenho certeza em Deus que vai te edificar. É uma bênção, né, Valéria, a gente poder estar aqui com você. Não é uma história, na verdade, não é uma história triste, né? Por mais que tenha, com certeza não foi fácil para você estar começando a tua primeira consulta no pediatra, eu lembrando das minhas filhas, então eu tenho certeza que não foi fácil. Pode nos contar um pouquinho mais. Sim, como eu disse, sempre as visitas, né, para o pediatra são cheias de muitas expectativas e de muitas alegrias, felicidades. Você está levando seu bem maior ali naquele momento, tão novinho. Sim. E eu recebi essa notícia de que havia alguma coisa errada com os olhos do meu filho. E nós fomos então para a clínica, já era fim de dia, nós fomos então para a clínica oftalmológica, que tinha um amigo da pediatra já esperando pela gente no fim do dia. E nós fomos, todo mundo meio calado, meio tenso, já dentro do carro, o que está acontecendo, ninguém nem digeriu ainda aquilo. Chegando lá, o médico que estava era especialista em catarata, ele olhou e disse: olha, não é catarata, descartamos catarata. Mas nós temos aqui um médico
que ele é de Jundiaí, ele é de São Paulo, ele só vem a Brasília 2 vezes por semana, 2 ou 3 vezes por semana. E hoje ele está aqui. Ele é especialista em glaucoma. E nós queremos que ele examine seu filho. E quando ele examinou, ele falou provável glaucoma congênito bilateral. E nós nos olhamos assim e glaucoma isso, congênito bilateral, nós nunca tínhamos ouvido falar sobre isso. Sim. Tudo era muito novo, eu só, assim, conseguia chorar, né? Porque e eu não mensurava o que isso queria dizer, o que isso significava a médio e longo prazo para o nosso filho. Isso tem cura, sabe? Ele vai enxergar, né? Então foi uma situação muito difícil. O médico falou: olha, ele já vai ter que operar com urgência. Isso ele tinha 10 dias. 10 dias. Porque a pressão intraocular está muito elevada, desde o útero. E isso, ele danifica o nervo óptico, que faz a ligação entre o cérebro e o olho, propriamente dito, para que passe a imagem, então você consiga enxergar. Certo. E com 17 dias de vida, ele fez a primeira cirurgia. Nós corremos nesse meio termo para fazer, nesse meio tempo, para fazer todos os exames, imagina cardiológicos numa criança de 10 dias, 15 dias, até chegar o dia da cirurgia, que o aparelho de pressão nem pegava no bracinho dele, porque não era tão ainda, pequenininho, né? ele. Pequenininho. E recém-nascido, então assim, fomos para a cirurgia com 17 dias, e aí todo aquele processo, né, eu lembro que o pastor da nossa igreja, hoje um dos pastores da nossa igreja, hoje já falecido, inclusive, pastor Hudson Meira, a gente na clínica, ele levou as pessoas lá no saguão da clínica e fez uma roda de oração ali, e desde aquele momento mesmo do diagnóstico em que aquele médico de Jundiaí, que só estava 2 a 3 vezes em Brasília, ele estava ali naquele momento, já era Deus, sabe, orquestrando, já era Deus dirigindo, já era Deus administrando a situação para a gente e cuidando. E em meio a toda aquela situação em que a gente não conseguia nem pensar direito, e com 17 dias, esses irmãos foram lá para a clínica orar com a gente, então a gente não se sentiu sozinho. Mas, ao mesmo tempo, foi uma situação muito, muito difícil, muito pesada, impactante, porque eu não podia amamentar meu filho, porque ele tinha que estar em jejum, uma criança de 17 dias. E eu não podia amamentá-lo. Ele chupava a chupetinha, marcava assim ao redor de tanto que ele queria mamar e não podia. Fazer força e para querer mamar, e ele não podia, porque a gente tinha que cumprir o jejum para ele ir para o centro cirúrgico. Então, aquele momento foi muito impactante de eu precisar entregar o meu filho no centro cirúrgico. E você abrir mão, né? Você deixar o controle completo ali, você entregar. Eu entrei com ele ainda, eles deixaram eu entrar até que ele dormisse completamente, né? Com aquele cheirinho que eles chamam, né? Para ele dormir, da anestesia, sedação. E aí depois para eu sair eu só chorava, eu não conseguia pensar em nada e tudo, mas era necessário, né, fazer aquilo para refazer o canal, para que baixasse a pressão do olho, para preservar o que porventura ele ainda tivesse de visão. Era uma tentativa. Então foi porque na verdade, André, ele tinha 30% de visão. Depois que ele fez várias cirurgias, a gente depois disso foi para a Escola Paulista de Medicina para fazer exames lá, para saber se ele tinha algum outro comprometimento. E depois voltamos, inclusive a gente foi para São Paulo para fazer todos os exames, ele não tinha nem cobertura de vacina ainda, a gente foi para fazer os exames dele, com 20 dias a gente estava em centro cirúrgico em São Paulo com ele. Quando a gente voltou de lá, com um mês ele foi apresentado na igreja, foi abençoado e a gente orou a igreja toda, tudo. E começamos então um período de busca pelo transplante de córnea. Porque o que acontece? A pressão alta dos olhos fizeram com que as córneas ficassem brancas, com edema.
elas não eram córneas como as nossas, transparentes. Uhum. Então, nós o inscrevemos na fila para fazer transplante de córnea, e ele conseguiu. A médica lá em Sorocaba pegou o nome dele, e como ele era recém-nascido, como era glaucoma, uma série de condições, eles chamaram para fazer a cirurgia. E eu lembro que a gente estava na igreja orando, foi lançada a campanha de oração com relação a isso. Então, assim, o que eu agradeço muito a Deus, Andréia, é que você vê em todo esse trajeto já inicial de vida, o que a gente nem mensurava tudo, né? Ter uma comunidade de fé, ter irmãos em Cristo, ter uma fé baseada realmente em Cristo, fez toda a diferença para a gente. Verdade, concordo. Em muitos momentos, eu me peguei sim questionando, como eu falo, com as minhas DRs com Deus, né? Como eu falo, Jó também teve as suas DRs, né, com Deus. E nesse momento, hoje eu vejo, né, como Deus falou para Jó, né? Ei, onde é que você estava quando eu criei a terra, quando eu criei os mares, quando eu botei limites para esses mares? Onde é que você estava, né? Tipo, quem é você para questionar? Então confia, né? E eu perguntava muito a Deus, né? Por que meu filho? Sabe, por que eu? Isso era uma pergunta muito constante e muito presente nas minhas orações, na minha conversa com Deus, até que em dado momento, e em intimidade com Deus, em oração com Deus, eu comecei a ver também outras situações de outras pessoas também, porque a gente começou a frequentar centros especiais para estimulação precoce dele com relação à estimulação visual. Com 3 meses ele foi para centro especial para a gente poder fazer estimulação visual, porque ele ainda tinha 30% de resíduo visual, que era uma visão útil, né? Funcional. Sim. Exatamente, com fontes aumentadas, com contrastes de branco e preto, de amarelo e preto, ele conseguiria enxergar. E aí eu comecei a ver outras realidades, e isso começou a mudar muito dentro de mim. E até o momento em que eu cheguei e falei, por que não eu? Já ia te falar. Essa mudança. Já ia te falar, quando as coisas, situações adversas acontecem com a gente, eu creio que é Deus trabalhando para nos mudar, né? Ele tá, por mais que seja com alguém que a gente ama, com a gente mesmo ou com um filho, aquela situação vem para nos moldar, na verdade, conforme a vontade de Deus, né? Isso. E a gente começa, como você falou, você entrou em espaços que você nunca entraria nessa uma situação diferente, na normal, digamos assim. Isso, eu lembro muito que quando com relação a isso, Deus provando o povo dele no deserto. Provando o coração, né? A gente sempre entende o deserto como uma possibilidade de aprendizagem, né? É sofrimento, sim, são momentos difíceis, mas a gente pensa assim, Deus está me moldando para o futuro. Sim, Ele está te moldando para o futuro, Ele está nos moldando para o futuro, Ele está nos ensinando, mas Ele também revela em nós onde está nosso coração nesse momento do deserto, quem nós somos nesse momento no deserto, sabe? Ele quer ver o nosso coração. Então, muitas vezes, as nossas fraquezas, sim, para que a gente possa ser trabalhado e mudar e ser fortalecido, mas também o que a gente tem de fortaleza, de forte, de fé, de força, sabe? Isso é mostrado também nesses momentos. Então, nesses momentos e até hoje, eu escolhi permanecer em Cristo. Amém. Mas isso foi revelado nesses momentos, isso foi forjado nesses momentos. Eu entendo que Deus me ensinou muito, foi um mundo completamente diferente do que eu imaginava. Eu nunca tinha percebido esse mundo até então, né? Era uma ignorância no sentido literal da palavra. Sim. Não era a tua realidade. Completamente. Não era a minha realidade, eu não conhecia nada sobre isso, né? Então, a gente precisa se preparar para algo
eu me preparei para ter um filho, e esse filho, ele não veio, então é um luto. O que me foi entregue foi um outro filho. E muitas vezes isso é muito difícil, Andréia, de falar, e é muito Eu difícil de sei. reconhecer. E eu digo isso para muitas filhas também, com muito respeito, com muito amor, com muita empatia, de que realmente, muitas vezes a gente foge de encarar o próprio diagnóstico, a gente foge de encarar a própria dor, mas isso não vai mudar a situação. Né? A situação Concordo. ela já se apresentou, a Ela gente já está precisa instalada, trabalhar. né? A Ela gente já precisa está trabalhar, instalada e a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, com o que Deus nos dá ali. isso, o fato de eu não querer ver ou não aceitar, não vai fazer aquela condição desaparecer. Exato. Mas a minha atitude frente a isso vai transformar o prognóstico e o futuro do meu filho. Exatamente. Então eu preciso tomar uma decisão. É fato, sim, que no início eu vivi esse luto. E esse luto é algo muito cíclico, ele vai e volta, e tem fases nas nossas vidas. Eu tinha muita dificuldade em ver crianças da idade dele típicas, porque eu comparava muito. E eu sofria muito por isso, né? Porque eu queria que meu filho fosse daquele jeito e meu filho não era. Então, quando eu falo isso, eu falo porque para você, mãe atípica, ou para vocês, mães ou pais, né, que estejam recebendo um diagnóstico nesse momento, eu respeito e eu sei que é muito difícil, é muito pesado. Mas o que vai ajudar realmente é a nossa fé em Cristo e Sim. também a atitude que a gente vai ter para ajudar o nosso filho. E eles têm capacidades que nós não podemos imaginar, limitar, sabe? Mas depende da nossa atitude frente a essa situação. Nós vamos ter que aprender coisas totalmente diferentes, idiomas diferentes, digamos assim, É verdade. né? Eu gosto muito daquela história, eu não sei se você chegou a conhecer, da Bem-vindo à Holanda. Sim, sim. Eu gosto muito dessa história. Eu esqueci o nome da autora agora. Ela, ela nos Kirsten. dá uma... Isso, ela queria mostrar como que é ter um filho, como que ela foi questionada como é ter um filho com deficiência, né? E ela, através dessa história que ela criou, ela consegue demonstrar exatamente o que a gente passa, o que a gente sente. Você se prepara para uma maternidade. Eu não sei se eu posso contar um pouco aqui a história, porque eu não sei se todo mundo Pode contar sim. conhece essa história. Bem-vinda à Holanda. E você compra uma passagem, eu compro uma passagem para ir, digamos, para um país determinado. Eu não lembro muito bem nem qual é o país que ela Itália. colocou na própria história dela. Foi Itália? Foi Eu Itália. sempre uso Estados Unidos, né? Eu falo assim, gente, eu comprei uma passagem para ir para os Estados Unidos, que é algo bem comum na minha vivência, né? De amigos, né, que já foram e voltaram dos Estados Unidos. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero conhecer os Estados Unidos, então eu compro uma passagem para lá. E aí eu vou estudar sobre o país, sobre a época que eu vou, a roupa que eu tenho que levar, se está frio, se está calor, o idioma eu preciso usar o inglês, então eu vou me aperfeiçoar no inglês. A gente faz todo um programa, uma programação, né? um roteiro. Isso, um roteiro, né? E arrumo as malas, a gente arruma as malas, coloca tudo direitinho e segue para o aeroporto, segue para o avião. Em dado momento, quando você já está voando, já perto de chegar, então o piloto fala, senhores passageiros, em poucos minutos estaremos aterrissando, sejam bem-vindos à Holanda. Como? E nesse momento você é pego... Como assim? Eu comprei passagem para ir para os Estados Unidos. Eu não estou preparada para a Holanda, minha passagem foi para os Estados Unidos. E você é obrigado a descer ali, a ficar nesse local em que você nunca conversou com pessoas que foram e voltaram desse lugar. Você conversou com pessoas que foram e voltaram dos Estados Unidos. Então, eu não sei o idioma, eu não sei o roteiro disso.
eu não sei, eu vou precisar estudar, eu vou precisar aprender o idioma, eu vou ter que comprar roupas que combinem com o clima desse local. E é tudo muito difícil, porque eu não encontro pessoas que foram e voltaram de lá, então eu não me preparei para isso. Só que se eu ficar o tempo inteiro pensando nisso, eu perco a oportunidade de aprender sobre o lugar onde, De na olhar ao verdade, agora redor, eu me né? encontro. De olhar ao redor, de Exatamente. ver os pontos turísticos, de aproveitar a viagem, digamos assim, a estadia. Isso, sabe, de dar valor, né, aos moinhos, às Uhum, tulipas, aos Rembrandts. justo. E eu vou passar o resto da minha vida me lamentando Lamentando. porque você foi para os Estados Unidos e voltou, mas eu não fui. Então essa é uma grande diferença do que é eu me preparar para uma maternidade típica e, no entanto, desembarcar numa atípica. Eu vou ter que fazer toda uma mudança na minha vida Valéria, para que eu consiga. Sim, pode falar. desculpa, a gente tem que chamar aqui o intervalo, a gente vai já dar continuidade a essa conversa. Tá bom, Você que está nos tá bom. assistindo, continue conosco, a gente retorna já já. Não esqueça de curtir o vídeo para ganhar relevância e nos marcar nas suas redes sociais. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta. Terceiro bloco do programa Vida Plena. É pouco tempo para conversar com a nossa convidada de hoje, a Valéria Menezes. Você que está com a gente, continue. A Valéria vai voltar para a gente fazer uma parte 2, para dar continuidade a essa história, que eu tenho certeza em Deus que ela vai te edificar. E esteja conosco até o final. Valéria, a gente estava falando sobre o livro, né? Você estava contando, dando assim, tentando mostrar mais ou menos como seria, como foi para você, né? E como pode ser para Isso, muitas outras mulheres, mães. isso a gente, como eu tinha dito, a gente precisa aprender novos idiomas, né? Se orientar de uma forma diferente do que seria a típica e a esperada, né? O que a gente estava imaginando durante todo o pré-natal e, enfim, gravidez. É aquela Isso foi um espera, impacto né? muito grande também. É a espera, e aí você tem que lidar com uma reviravolta na sua vida. Mas com toda esse apoio, inclusive foi difícil, né? Para a própria família, foi o A gente primeiro caso perguntar que a como é gente que foi. soubesse. Exatamente, foi uma situação que não foi fácil para a família toda. Foi muito triste num primeiro momento, muito difícil. Nos primeiros momentos, como uma família cristã, se orava muito por uma cura, e é legítimo que isso aconteça. Até o ponto, eu passei por situações muito difíceis de que, não, você tem algum pecado para que ele, né, tenha nascido dessa forma? E a gente tem que ainda ouvir esse tipo de coisa, né, André? Infelizmente, isso pode acontecer. E eu falo Sim, isso porque eu sei que existem muitas famílias que podem se identificar com essa dor nesse momento. E eu passei por isso, a minha família passou por isso. Mas a palavra de Deus, ela é muito sábia, e ela diz: não foi por causa do pai, não foi por causa da mãe, não foi por causa de pecado de ninguém, mas para que a glória de Deus se manifeste através exato. da vida dessa pessoa e das nossas vidas também. Então, tive apoio dos meus irmãos, tive apoio dos meus pais, sempre muito presentes. Minha mãezinha vestiu a camisa, foi comigo para São Paulo, ela estava o tempo inteiro apoiando, e eles viam o meu filho como sim o neto, como o filho, antes de qualquer patologia, antes de Uhum, qualquer diagnóstico. E é isso o que é rico e o que é bonito, sabe? E que vem de Deus mesmo, é porque não é verdade. fácil. Num primeiro momento, você começa a ver a pessoa apenas como um diagnóstico, e é aí que está Isso é a muito dificuldade. difícil, né? Por, é muito difícil Porque tem uma porque, hora que a gente tem inclusive, que... Desculpa, pode falar. pode falar, André. É porque uma coisa que você falou agora é muito importante, que a gente, quando se depara com uma situação dessa, é uma situação adversa, e a gente não tem um feeling de parar de ver só e correr só atrás do diagnóstico. E não olhar para a pessoa, o bebê que está ali na frente, a filha que está ali na frente, né? A vida que está ali, as pessoas ao redor, o Isso. casamento. Então, a gente tem que ampliar a nossa visão, e só Deus para nos ajudar a fazer isso. Não tem outra explicação. Só Deus, porque inclusive quando o paralítico de Cafarnaum foi ali através dos amigos dele naquele momento, a primeira coisa que Jesus falou foi: filho, antes de vê-lo como um paralítico, sabe? Eu me emociono com essa passagem, porque é a minha visão, sabe, de que
ele olhou o meu filho e falou: Marcel, você é filho. Antes de você ser cego, antes de você ser autista, antes de qualquer coisa, você é filho. Então é algo que nós, como corpo de Cristo, nós como o mesmo corpo, a mesma família em Cristo, Sim. nós precisamos ter essa visão que Jesus tem, porque nós queremos nos desenvolver e sermos o quê? Parecidos com Ele. Então nós precisamos entender que antes de qualquer patologia, antes de qualquer diagnóstico, eles são filhos. Jesus vê o coração antes de qualquer coisa. Ele fala: filho, os teus pecados estão perdoados, porque para ele o mais importante ali era a pessoa. Então, para minha família foi difícil. Houve a parte legítima da oração e tudo, mas nós vimos milagres na nossa vida todos os dias até hoje. Nós sabemos que nem todas as pessoas serão curadas efetivamente aqui na nossa realidade. Nós vivemos num mundo quebrado, num mundo em que, enfim, o pecado entrou no Éden, né? E sabemos que no céu nós vamos ver o Marcel enxergando, né? O Marcel falando, e nós vamos estar ali nos alegrando com ele. Mas hoje nós vemos esses milagres, né? Deus trabalhando através da vida. O Marcel foi um missionário na minha vida. O Marcel, sem dar uma palavra, ele toca outras pessoas, né? Hoje nós estamos aqui, Andréia, fazendo um programa e falando sobre a vida do Marcel. Do Marcel, exatamente. Mas além disso, muito mais além de ser a vida dele, é a vida de Cristo na nossa família, é a vida de Cristo no corpo dele aqui na Terra. É como que Deus age, sabe? É como... E não só do Marcel, né, Valéria? Eu penso que da mãe Valéria, do pai, dos avós, Isso. porque Deus trabalhou em todos vocês. Isso. E as famílias que podem estar assistindo hoje a gente, você falando, elas também podem passar por situações, estar passando por situações diversas e perceberem que Deus está ali, não somente com a criança ou a pessoa que está passando pela situação, mas a família está sendo trabalhada e cuidada, direcionada. Isso. Não é verdade? Então, isso, as pessoas estão te ouvindo, elas estão pensando, então Deus também está trabalhando comigo, não só com meu filho, mas comigo também. E às vezes o milagre, ele não se manifesta na pessoa andando ou enxergando, mas na salvação naquela casa. A salvação chegou através de uma situação. Cristo lhe é apresentado através da tua reação em relação à situação adversa. E o Senhor é misericordioso, exatamente. É bondoso com a gente. É isso, é o que eu entendo da nossa vida em Cristo, sabe? A gente vê o movimento concreto, sabe, do que Deus tem para cada um de nós. E isso, eu gostaria muito que as famílias atípicas, que as famílias neurodivergentes, que as pessoas, elas entendam que, por maior que seja a dor, e ela existe, e eu falo aqui com propriedade, existe esse Deus, sabe, que ele é capaz de transformar situações. Ele pode não ser o objetivo dele neste momento, curar fisicamente, sabe, mas ele cura a alma, ele cura o espírito, ele nos capacita, ele nos dá forças no nosso dia a dia. E ele usa, exatamente, para que a gente possa continuar. Ele usa tudo contribui para o bem, porque a gente confia, porque a gente ama esse Deus, né? E ele retribui, ele nos honra também, sabe? Então, a nossa vida, eu não imagino de tão difícil que ela é, e nós passamos até hoje, nós vamos conversar mais sobre isso, por situações realmente muito difíceis, e eu não imagino o que seria, se já é difícil, né, agora, como que seria se a gente não tivesse a nossa fé em Deus. É verdade, essa é uma verdade. E quando a gente tem esse Cristo que nos constrange com tanto amor, tanto cuidado, e que a gente acha que já é difícil caminhar, mas a gente consegue, né, por misericórdia, porque todos os dias, a cada manhã Ele renova a sua misericórdia sobre nossas vidas, para que a gente continue crendo, olhando lá. A gente não tem como a gente não consegue visualizar a virada de esquina, mas Ele sim. Ele sabe, né? Sim. Ele sabe tudo na nossa vida, ele tem controle de todas as coisas. E pessoas de fora, que não são cristãs, elas estão vendo as nossas reações, elas estão observando. E às vezes, sem a gente saber, pessoas são alcançadas através do que a gente está passando. A gente acha que é só ali,
nossa família, os médicos, mas tem pessoas de fora te observando e dizendo, eu quero esse Deus. Olha o estado, a situação, ela é Isso. totalmente... Mas o Senhor está ali com ela, eu consigo ver Cristo na vida dela, na vida deles. Isso é um. Eu costumo dizer, André, que é um campo missionário. O Marcel, como eu já falei antes, ele é um missionário, foi um missionário na minha vida, na vida da minha família, e ele é um missionário por onde quer que ele passe. Sim, as pessoas observam, as pessoas veem. Nós não somos super-heróis, nós temos momentos muito difíceis, mas o permanecer com Cristo é que Exato. nos faz prosseguir. É não desistir, é não jogar a toalha, né? Porque seria muito mais difícil, muito mais improvável. As pessoas, elas precisam realmente se ancorar nessa fé em Deus e saber que Ele cuida, Ele protege. A gente tem muito esses medos. Meu Deus, se eu faltar, o que é que vai ser, né, do meu filho? A gente costuma dizer, nós pensamos, eu não tenho condições de ter paz em pensar que um dia eu não estarei aqui, né? E o meu filho, como é que vai, o que é que vai ser dele? Ele é filho único, ele Uhum. tem tantas limitações, mas Deus sempre me lembra que não é sobre mim, é sobre ele. Ele fez o Marcel, ele criou o Marcel. Então, o que eu falo muito e o que eu gostaria que as famílias atípicas e talvez alguém que esteja nesse momento sofrendo e passando por isso, eu entendo a sua dor, né? E mais do que eu entendo a sua dor, Deus entende a sua dor. Ela é legítima, sabe? Eu respeito muito isso e Deus respeita muito isso. Mas ainda que nesses momentos, né, de dificuldade, ainda nessas dores que a gente passa, que a gente consiga entregar, sabe, para Deus mesmo, mesmo sem conseguir falar. Quantas vezes, Andréia, chorando, não tinha palavras para falar, sabe? Sim. E o Espírito Santo, ele intercede por nós, né? Assim, Jesus intercede por nós e assim é com gemidos inexprimíveis, é sem fala, a gente não consegue falar, a gente não, mas ele recebe as nossas lágrimas ali. Então, para a gente tem sido realmente muito crescimento, mas eu entendo que as pessoas perto da gente também são alcançadas, como você mesma colocou, né? É um testemunho vivo para essas pessoas, né? Então eu gostaria realmente que eu falo muito para as famílias atípicas, sabe? E para a comunidade de fé mesmo, para irmãos em fé, irmãos que estão dentro da igreja, que eles possam olhar de outra forma as famílias atípicas como uma missão, realmente, sabe? Não como um projeto social, mas como uma missão, como fruto de uma Uhum. redenção do Evangelho, como corpo de Cristo, sabe? Então é isso que faz diferença na nossa vida. E é isso que Deus tem colocado no teu caminho, né, Valéria? O teu trabalho hoje na igreja, de Isso, orientação, isso. de É isso, mostrar como que a igreja pode se comportar, como a igreja pode atuar, ajudar, orar por essas famílias, que são exatamente, nossos irmãos em Cristo, né? exatamente. A igreja é um chamado para a igreja, né? E que a gente pode, inclusive, falar mais sobre isso, né? Até numa Sim, segunda etapa, como você já me convidou. sim, já Mas estou é um querendo chamado adiantar. que a gente fica. Que a gente precisa que a igreja esteja atenta a esse cuidado, mas não apenas como um cuidado, como eu falei, como um chamado e como uma responsabilidade real da igreja, né? Porque as pessoas com deficiência, elas também são filhos de Deus e elas têm dons, elas têm capacidades tanto quanto eu ou você ou qualquer outra pessoa, e elas podem somar no reino. Elas são chamadas para isso, elas não são chamadas apenas para serem acolhidas, cuidadas, e Sim, né, tadinho, né? Eles têm muito a oferecer no corpo de Cristo. Então, que essa seja a visão, mas que a amém. igreja possa ser rede também para essas pessoas. Amém, amém, Valéria. A nossa conversa está muito boa. A gente vai dar continuidade nessa entrevista, porque a gente não conseguiu falar nem assim, né, o mínimo do que você tem para nos falar para a gente, para a igreja, para os irmãos que estão assistindo. Você pode ficar à vontade para deixar um recado para aquele que está nos assistindo. De repente, não vai servir exatamente para a pessoa em si, mas ela vai dizer, ah, não, meu irmão, a minha irmã, meu vizinho, meu colega de trabalho, eu vou passar esse vídeo para ele precisa assistir. Aí você pode deixar uma mensagem. Sim.
É um prazer muito grande falar sobre a minha jornada, sobre a jornada com Cristo também. É, Como já falei, respeito muito, falo agora para os pais atípicos, respeito muito e tenho muita empatia com esse momento, porque eu passo por isso com essa jornada, mas que você possa realmente ter em mente que Deus, ele é o nosso auxílio, nosso socorro bem presente em todos os momentos, que com ele, ainda que com dor, que a gente possa escolher permanecer, porque é Ele que nos dá o refrigério e o alívio que a gente precisa a cada dia. As misericórdias se renovam a cada dia, então Ele vai nos renovando a cada dia também. Então, que Deus abençoe a sua vida e Igreja, Corpo de Cristo, seja a rede para as famílias atípicas, porque eles são seus irmãos em Cristo, e é isso que Jesus gostaria que você fizesse também. Obrigada, Valéria. Obrigada pelas suas palavras. Eu creio que o Senhor Ele não é à toa que a gente está aqui e você perseverou, teve paciência com a gente. Obrigada de novo por atender o nosso convite, por estar aqui com a gente. Que isso. Vamos fazer o número 2, já está marcado, se Deus assim permitir. Tá certo. E obrigada de novo. Vou dar um abraço no Marcel, um abração no Marcel. Obrigada. E no teu esposo, tua família toda. E nós vamos, para você que está com a gente até agora, nós podemos deixar um versículo para você, que está em Lamentações 3, 22, 23, que fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. É esse Deus, né, Valéria, que a gente serve. Amém. É para Ele que a gente existe, Deus. é por Ele que a gente está aqui. Louvado seja Deus pela sua vida, viu? Pela sua família. Amém. Amém. Obrigada, Andréia. Então, a você que está aqui com o programa Vida Plena, até a próxima com a Valéria. Não esqueça de fazer a inscrição, de ativar o sininho de notificações, de deixar um comentário, uma pergunta, porque vai ter a parte 2 aqui para a Valéria, ela pode te ajudar respondendo. E deixar também uma sugestão de tema, se você quiser fazer isso, nos ajudar a fazer o programa Vida Plena. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.